estava começando a conversar com a Eduarda, Davi, e ela estava falando as impressões da leitura desses dois capítulos, né, o 15 e 16. Ela se divertiu com as críticas ao Ricardo, ao Stuart Mill, e são sempre divertidas as críticas do Marx, mas achou chata a parte das fórmulas. Ele trabalha aí, e ele vai trabalhar muito em outros trechos do Capital, com simulações puramente quantitativas. Mas talvez antes da gente entrar propriamente na análise dessas fórmulas, a gente não precisa reproduzir todas elas se a gente compreende o princípio. Tem um trecho aí no comecinho do capítulo 15 que eu acho que valeria a pena até a gente dar uma lidinha, porque eu acho particularmente importante no que diz respeito à reprodução da força de trabalho. Ele está começando dizendo que a reprodução da força de trabalho é determinada pelo valor dos meios de subsistência que o trabalhador precisa para reproduzir a energia que ele despende no processo produtivo. Em geral, ele vai usar essa formulação. Mas ele está consciente de que essa formulação é simplificadora. E aí, logo após ele fazer essa afirmação, ele diz o seguinte: dois outros fatores entram na determinação do valor da força de trabalho. Por um lado, seus custos de desenvolvimento, que se modificam com o modo de produção. Então, aí a gente teria que incluir o custo com a criação das crianças, com a saúde, com a educação. Aí entra a escola, o sistema escolar, toda essa parafernália de SUS, de sistema educacional, está intimamente relacionada com a reprodução da força de trabalho. Se a gente for analisar todos os aspectos, nós vamos ter que incluir política habitacional, de saneamento básico, etc., que já discutimos em outras ocasiões. Ele fala que esse custo de desenvolvimento se modifica com o modo de produção. Ele está considerando que o capitalismo simplifica muito o trabalho, simplifica as funções, tanto com a divisão do trabalho quanto com a automação de várias funções, com a introdução da máquina no processo produtivo. E aí o treinamento que o trabalhador precisa ter, o processo formacional específico, se reduz muito. Ele compara, por exemplo, com a formação do trabalhador do artesanato medieval. O aprendiz demorava 7 anos, 8 anos para aprender o seu ofício. É claro que ele também diz que a indústria capitalista cria novas funções que podem ter certa complexidade, algumas exigindo, como a gente vê o desenvolvimento posterior, educação superior. Mas ele fala, logo a seguir, ele, ele faz uma afirmação que eu não sei como encaixar na teoria do valor. Pelo menos não sei plenamente como encaixar na teoria do valor do Marx, porque ele fala:
Por outro lado, sua diferença natural, se masculina ou feminina, se madura ou imatura. Claro, nós podemos pensar que uma criança, como estava ocorrendo na época, nem teve o seu processo de formação desenvolvido. Ela se alimenta com menos, ou melhor, ela requer, em tese, menos meios de subsistência do que o trabalhador adulto. Então, a gente poderia pensar que a diferença de idade poderia influir na determinação do valor, no sentido de que um corpo menor requer menos meios de subsistência do que um corpo maior. Mas o valor não é decorrente da idade, mas da quantidade de meio de subsistência necessário. E aí eu realmente não sei como integrar na teoria do valor do Marx essa diferença natural, se masculina ou feminina, que é uma diferença natural, não tem nada a ver com teoria do valor. Teoria do valor diz respeito ao tempo de trabalho necessário para a produção da mercadoria, incluindo a força de trabalho. Então, me parece aí um elemento a ser mais explorado no Capital. Pode ser uma afirmação que só indiretamente leva a diferenças no valor, mas não em virtude de um trabalhador ser homem e outro mulher. Possivelmente as diferenças de valor entre a força de trabalho masculina e a feminina, naquele momento, estivessem sendo determinados muito mais por uma estrutura patriarcal da sociedade. Então, muitas mulheres já exercendo funções idênticas aos dos homens, mas recebendo menos, por serem mulheres. Então, me parece que essa frase aí está fragilizando ou inserindo um componente que a gente não consegue integrar à teoria do valor no caso da reprodução da força de trabalho. Professor, essa questão de natural, assim, não vem muito daquelas ideias das teorias de Darwin. Porque Pois é, quando eu tava lendo, teve uma parte que ele tava falando sobre o desenvolvimento na zona temperada. Eu achei assim, um teor meio determinista. Tipo, como se a zona temperada tivesse desenvolvido, assim. Talvez possamos pensar nisso. Porque eu sei que tem essa questão também. Eu acho que estavam discutindo até numa aula de teoria na semana retrasada, assim, que alguns textos de Marx até tem essa pegada meio das teorias de Darwin. Ele era um grande apreciador de Darwin, né? Então acaba que pode sim ter alguma influência. Porque acaba que, como o senhor disse, não liga muito, né? Porque ele não quer dizer que a separação entre homens e mulheres diferencia, mas tem ali só como eu posso dizer, a palavra, né? Ele tá usando ali, mas não diz muito o que ou onde ele está usando. Essa formulação, eu acho que pode ter uma componente, a formulação que a Eduarda levantou, e essa aproximação que você faz com a teoria darwinista, pode ter uma aproximação com o determinismo geográfico, né? Porque
Se o determinismo geográfico influi na medida que ele apresenta aqui no Capital, então a gente poderia pensar que os povos da região ártica ou do Saara seriam os mais desenvolvidos do mundo, porque as condições são tão adversas que isso requeriria o desenvolvimento de meios técnicos muito mais desenvolvidos para superar essa adversidade natural, né? Embora o Marx ele use a palavra natural no Capital em vários sentidos. Por exemplo, quando ele designa a materialidade do valor de uso da mercadoria, ele usa a palavra natural, ou a materialidade do meio de produção. A gente não usaria hoje essa palavra, por exemplo, para designar algo produzido pelo trabalho humano, que resulta de um desenvolvimento histórico-cultural. Mas ele opõe essa palavra natural, dando um sentido de material, embora a palavra material seja também difícil de delimitar. Por exemplo, em relação à lei do valor, que para ele expressa uma relação social, ainda que vista como uma propriedade da mercadoria, uma propriedade material da mercadoria. Mas eu acho que a gente tem que estar atento a isso, Eduarda. O Marx é também resultado do seu tempo, né? Então, a obra dele pode apresentar indícios de uma visão patriarcalista de mundo, indícios de antissemitismo, de vez em quando ele satiriza o judeu. Sim, professor, claro, eu achei só, tipo, enquanto eu tava lendo, eu olhei e pensei, isso aqui tá um pouquinho estranho, isso aqui. É, exatamente, né? Por exemplo, quando ele está lá falando da troca de mercadorias, ele fala que, além do hebraico, a mercadoria fala a linguagem do valor, etc. Então, claramente, hoje, isso teria uma conotação antissemita. Vamos levar em conta que o antissemitismo, no contexto do Marx, era muito generalizado na Alemanha. Ele já era transformado em política. Eu estava lendo recentemente um livro do Pierre Sorlin, chamado Antissemitismo Alemão, que mostra como esse antissemitismo ele vai se desenvolvendo por séculos. Por exemplo, Schopenhauer, que é praticamente um contemporâneo do Marx, embora ele escreva a obra dele, a principal obra dele é publicada na data, no ano que o Marx nasceu, ele é mais velho, mas o mundo como vontade e representação tem claramente um viés antissemita. Aliás, ele é o único filósofo elogiado pelo Hitler no Mein Kampf, no Minha Luta. O Hitler menciona o Schopenhauer 2 vezes.
Eu não sei se ele leu ou alguém leu e falou para ele. Mas ele falou, Schopenhauer é o maior gênio que a humanidade já produziu. Vamos lembrar que havia toda uma regulamentação política da participação dos alemães, dos judeus, nas profissões, no trabalho, no comércio, nas cidades. Havia cotas para judeus nas universidades. Não era cota para permitir ao judeu entrar na universidade. Era cota para impedir que muitos judeus entrassem na universidade. Então, tinha um percentual máximo em que os judeus podiam ser admitidos na universidade. Esse Pierre Sornin, ele falando sobre os debates sobre o antissemitismo na Alemanha do século XIX, chega a citar, inclusive, a questão judaica do Marx. Mas me parece que o Marx está discutindo a religião, né? Ele põe em questão a religião, não o judaísmo especificamente, ou o cristianismo. Ele quer desenvolver ali uma crítica da religião. Mas vamos ler de novo a questão judaica e ver se tem algum indício desse antissemitismo que residualmente aparece na obra dele, como aparece aí no Capital, né? Agora, tem dois aspectos nesses capítulos que eu acho particularmente importantes. O Marx está falando aí da mais-valia relativa. Vamos lembrar que ele define a relação entre o trabalho necessário, ou seja, o trabalho de reprodução da força de trabalho, do valor da força de trabalho, e o trabalho excedente, o trabalho que se transforma em mais-valia. Ele subordina a três variáveis que são a extensão da jornada de trabalho, a intensidade do trabalho e a produtividade do trabalho. Então, são essas três variáveis que ele vai combinar nas várias simulações que ele faz. É por isso que fica chato, viu, Eduardo? Realmente é um porre quando o Marx começa a fazer essas simulações. Eu acho que ele está querendo ser didático. Mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando como funciona a relação entre esses três fatores que se combinam na jornada do trabalhador capitalista, do trabalhador do modo de produção capitalista. Vamos lembrar que o contexto que o Marx está analisando é aquele contexto de desenvolvimento da legislação trabalhista, na Inglaterra chamada de legislação fabril, e que estava limitando a extensão da jornada de trabalho. Quando você limita a extensão da jornada de trabalho, a relação entre o período da jornada destinada à mais-valia e o período da jornada destinada à reprodução do valor da força de trabalho só pode se alterar se o período da mais-valia diminuir, aí aumenta o tempo de trabalho necessário,
e se o período do tempo de trabalho aumentar e aí diminuir a mais-valia. Então, há uma relação direta entre o desenvolvimento da quantidade de mais-valia obtida e o tempo do trabalho necessário. O que ele chama de mais-valia relativa é um esforço, em grande medida não intencional por parte do capitalista, de aumentar a produtividade do trabalho para reduzir o valor das mercadorias que compõem o valor da força de trabalho. Eu falo em grande medida não intencional, seguindo aqui as sugestões do próprio texto. O Marx, em várias passagens, é explícito em relação a isso. Porque, no dia a dia, o Marx está preocupado com a concorrência dos outros capitalistas, então ele vai tentar organizar melhor o seu processo produtivo, aproveitar melhor ou mais racionalmente os seus meios de produção e aumentar a produtividade do trabalho para poder vender a sua mercadoria com uma taxa de lucro, com uma taxa de mais-valia maior, com uma massa de mais-valia maior. E a concorrência com o trabalhador, quer dizer, o conflito com o trabalhador, aponta o Marx, conflito por condições de trabalho, redução da jornada, aumento do salário, etc., que leva o empresário também a automatizar o processo ou a substituir o trabalhador por máquina, aumentando a produtividade do trabalho. Mas esse aumento da produtividade do trabalho em função da concorrência, em função do conflito com a classe trabalhadora, leva espontaneamente, Davi. Não, professor, pode continuar. Eu estava clicando na câmera aqui, que eu estava organizando. Ah, certo. Então, leva espontaneamente a redução do valor das mercadorias que entram na cesta do trabalhador. E, portanto, reduz o valor da força de trabalho. É claro que tudo isso não ocorre automaticamente. Reduzir o valor, reduz automaticamente. Reduzir o valor das mercadorias, reduz automaticamente o valor da força de trabalho. Tudo isso depende de um conflito permanente entre o trabalhador e o empresário. Depende da correlação política de forças. Então, por exemplo, é reduzido o valor das mercadorias pelo aumento da produtividade do trabalho. Durante um certo período, o salário não vai ser reduzido, os trabalhadores não vão deixar o salário ser reduzido sem resistência. E durante esse período, pode acontecer dos trabalhadores terem, pelo mesmo valor, uma quantidade de mercadorias maior. Ou melhor, pelo mesmo salário, pelo mesmo valor da força de trabalho, uma quantidade maior de mercadorias que tiveram o seu valor reduzido. Mas, no longo prazo, esse valor vai ser reduzido. E aí aparece um elemento que eu acho um dos mais importantes desse trecho do Capital, que é a maneira como Marx apresenta o desenvolvimento da mais-valia relativa para a forma capitalista de produção. Por quê? Para ele, a mais-valia relativa, ela expressa, dados os limites da jornada de trabalho, uma alteração no tempo, um aumento no tempo de produção de mais-valia
e uma diminuição no tempo destinado à reprodução do salário. Ou seja, mais-valia relativa é aumentar a extração de mais-valia pela redução do valor da força de trabalho, com o aumento da produtividade do trabalho. Mas aumentar a produtividade do trabalho significa aquela revolução que o capital produziu na estrutura produtiva, uma revolução técnica. E aí o Marx fala, na primeira fase, nós temos apenas a mais-valia absoluta, subordinada ao aumento da extensão da jornada de trabalho, porque o capital se apropriou apenas formalmente do processo produtivo. Ele se apropria do processo produtivo do jeito que ele o encontra. Então, tecnicamente é artesanato, os artesãos são progressivamente subordinados ao capital. Mas, ao subordinar formalmente o processo produtivo, o capital deflagra imediatamente a sua transformação técnica. E essa transformação técnica, que está na base da mais-valia relativa, o Marx chama de apropriação real do processo produtivo pelo capital. Então, de início, apenas apropriação formal, gerando aí a figura da mais-valia absoluta, e, ato seguido, como o processo da própria constituição do modo capitalista de produção, a apropriação real, em virtude da transformação técnica, que aumenta a produtividade do trabalho e produz o aumento relativo da mais-valia, ou seja, produz a mais-valia relativa. Então, para ele, a mais-valia relativa é a característica específica do modo de produção capitalista. Vejam que nos modos de produção pré-capitalistas não há esse esforço de aumento da produtividade do trabalho para reduzir o valor da força de trabalho. Dada a base técnica, a extração do trabalho excedente, quer se transforme em mais-valia ou não, ocorre por relações de dependência, de domínio político, como no caso da escravidão e da servidão. Mas esse aumento da produtividade do trabalho, para aumentar a parcela do trabalho excedente na jornada de trabalho, é uma característica específica da forma capitalista de produção. É o diferencial do capitalismo. Daí a importância, mais uma vez, da legislação trabalhista, porque é a legislação trabalhista que limita a jornada e cria outros limites à ação do capitalista. Tira a criança do processo produtivo, de início só regulamentando o trabalho infantil, regulamenta o trabalho noturno, o trabalho de turno e etc., né? Então, tudo isso impulsiona a busca do aumento da produtividade do trabalho. Vejam que hoje, na universidade, o tempo todo a gente ouve isso. A gente, relacionado com o festival empreendedorista, vê o tempo todo se falar em inovação técnica, inovação tecnológica. Inovação tecnológica é mais-valia relativa, pelo menos no modo de produção capitalista.
Davi. É interessante ali que cada vez que se tem uma nova lei fabril que se apresenta, eles têm que melhorar o método para continuar a exploração. Só que, claro, pensando mais hoje em dia, que a gente já está mais consolidado nessas questões de leis, assim, como é que se sucederia para se seguir essa exploração? Porque, claro, o capitalismo se mantém como hegemonia, mas para essa exploração ser efetiva, como é que se constrói agora, professor? Bom, tem uma terceira componente aí que nós não falamos, que é a da intensificação do trabalho. O Marx considera que, na medida em que se reduz a jornada, o capital tende a intensificar o trabalho. Mas a intensificação do trabalho, que produz mais valor no mesmo tempo, sem aumentar a produtividade do trabalho, ela tem limites. O Marx chega, inclusive, a dizer nesses capítulos que a intensificação do trabalho pode levar a uma desvalorização simultânea da força de trabalho, porque ela dilapida tanto a força de trabalho que, com os seus meios de subsistência, o trabalhador não consegue mais reproduzir a sua força de trabalho. E quando ele não consegue reproduzir a força de trabalho, está ocorrendo aí uma desvalorização. Ele está sendo pago abaixo do valor da força de trabalho. Então, a intensificação do trabalho, ela tem limites. No período que vai do início do século XX até os anos 90, podemos dizer, ou até os anos 80, nós temos aquele processo chamado de taylorização das fábricas. Um processo desenvolvido a partir do desenvolvimento de técnicas de controle da produtividade do trabalho, elaborados a partir de experimentações feitas pelo Frederick Winslow Taylor. É muito interessante um livrinho dele chamado Princípios. Como é que é o livrinho? Princípio de Administração do Trabalho. Não me lembro agora, vou checar. Mas nesse livrinho, o Taylor descreve o que ele chama uma ciência do trabalho. São experiências que ele faz para ver qual seria o instrumento ótimo e o movimento ótimo que o trabalhador deveria fazer para realizar determinada função. Qual seria o tempo de trabalho que o trabalhador deveria permanecer exercendo a função antes de entrar num período de descanso? Qual seria o tempo ideal desse período de descanso durante a jornada? Então, ele desenvolve uma série de planilhas que indicam como fazer o movimento, que tipo de instrumento utilizar e que ritmo é o mais adequado para manter uma produtividade ótima do trabalho. Então, na medida em que as fábricas começam a incorporar o método Taylor, surge a figura do cronometrista, é o cara que fica ali na frente da máquina, cronometrando as operações. E aí eles vão ver qual é a média. O que está abaixo da média, o que está acima da média. Então, vão recompensar o que está acima da média, vão demitir o que está abaixo da média. Então, é o controle da própria realização do trabalho. Tem um livro do Harry Braverman, chamado Trabalho e Capital Monopolista, em que ele descreve essa taylorização do trabalho, que ocorreu na URSS também, na forma do stacanovismo. Aí ele fala, o capital desapropria o trabalhador
daquilo que ele ainda mantinha de controle sobre o trabalho. É claro que o Taylorismo, que gerou um tipo de escola, né, uma escola disciplinadora, o Taylorismo está sossobrando em função da automação dos robôs, da digitalização, da, da aplicação da eletrônica na produção, e se passa a buscar um novo tipo de força de trabalho, dada a mudança ocorrida, né, no corpo técnico e organizativo da produção. Então, a gente vê que a busca pela mais-valia relativa, pelo aumento da mais-valia relativa, ela adquire vários aspectos de organização do trabalho, de determinação do instrumento, de determinação dos movimentos. E, claro, de exclusão do trabalhador do processo produtivo. Isso levava o Marx a desenvolver a tese da queda tendencial da taxa de lucro. Ele fala, é paradoxal, porque para obter mais lucro, o capitalista tem que automatizar. Para automatizar, ele tem que excluir trabalhador. Portanto, ele exclui fonte de mais-valia. De qualquer modo, a gente vê esse esforço permanente. Eu estava citando aqui, em outro encontro, uma entrevista que eu li no Diário do Grande ABC com um diretor da Volkswagen. E ele dizendo, olha, lá nos anos 70 nós tínhamos 36 mil trabalhadores em 3 turnos, agora nós temos 10 mil. E se nós fôssemos montar a fábrica hoje, não precisaríamos de mais de 2 mil ou 2.500. Então, é um processo que prossegue. Eu fico imaginando. Fala, Eduarda. Tá certo, Eduarda. Obrigado. Tchau. Até a semana que vem. Eu fico imaginando aquela fábrica, que é uma cidade, é uma área enorme. Já tinha uma aparência meio vazia quando tinha lá 36 mil trabalhadores, porque eram 30 e poucos mil, eram 10 mil e poucos por turno. Agora são 3 mil e poucos por turno, movimentando toda aquela grande massa de meios de produção, né? É interessante que mesmo com a entrada das máquinas ainda necessita de alguém, né, para fazer. Claro, Claro, em sempre vai escalas, ter, claro. escalas baixíssimas, mas ainda se depende desse manuseio humano, né? Nem que seja um negócio repetitivo, assim. Mas você vê, Davi, como a empresa busca o máximo de mais-valia de todas as formas. Muitas empresas do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, foram para o Nordeste porque lá os governadores estavam oferecendo, e prefeitos estavam oferecendo terreno, isenção fiscal para a fábrica ir para lá. Então, os caras sentam, fazem as contas e concluem a vantagem ir para o Nordeste, vão para lá. Lá a força de trabalho também é mais barata, ou seja, o valor da força de trabalho é menor. Então, até a mudança geográfica da fábrica
pode contribuir para esse aumento relativo da mais-valia, como o caso do Brasil indica, mostra, né? No capítulo 16, ele praticamente critica uma fórmula desenvolvida pelos economistas políticos que esconde a mais-valia, ou esconde até certo ponto, porque relaciona o lucro, que é a forma como o capitalista calcula a mais-valia, ou vê a mais-valia, não com o trabalho necessário, mas com o conjunto da jornada. Aí, claro, o percentual sempre vai ficar bem menor do que é. E se torna impossível uma taxa de mais-valia de 100% ou de 120%. Eu acho interessante isso na obra do Marx, porque ele apresenta o esquema conceitual dele, e aí confronta esse esquema conceitual com o dos economistas à volta dele, e anteriores, né? Aí ele tem uma ideia da magnitude da mudança que ele realizou na estrutura teórica da economia política, né? Teria mais alguma questão, Davi, para a gente, valeria a pena a gente discutir? Acredito que não, professor. Ali que acaba da questão dos cálculos, é o cálculo, né? Não, aí a gente tem que ter paciência. Uhum. Em primeiro lugar, são simples. Eles são chatos, mas são simples. Então, mesmo com conhecimento básico de matemática, que é o meu caso, o Marx nunca ultrapassa a complexidade das regras de três. Dá para compreender o que ele está falando ali, né? Tem que ter paciência. Porque ele está mostrando o que ocorre na combinação daquelas três variáveis básicas. A extensão da jornada, a intensidade do trabalho e a produtividade do trabalho. Ele fala, se duas variáveis permanecem constantes e uma varia, o que pode ocorrer? Ele vai mostrando, ele vai quantificando, até chegar no ponto em que ele fala, olha, essas variáveis variam simultaneamente, variam no mesmo sentido, variam em sentido contrário, mas aí é só pegar as formas básicas de cálculo e aplicar. Saúde. Interessante esse tipo de teoria. Obrigado, professor. Esse tipo de teoria que ele sempre traz a questão dos cálculos, das fórmulas, para representar um caminho, assim. Então, tipo, ele traz uma variável, ele traz o quadro completo com a expressão, assim. Ele não só vai para a teoria, mas ele vai para a teoria matemática, assim, olha, isso acontece por isso. Isso é muito, muito interessante também. Vamos lembrar, Davi, que ele parte da teoria do valor. A teoria do valor é quantificada, implica quantificação. Então, essa implicação de quantificação presente na teoria do valor se desdobra em todos os passos subsequentes. O que ele está falando aí é em diferenças quantitativas do valor no âmbito da produção capitalista. Do valor da força de trabalho, do valor do trabalho excedente,
Então, tudo ele vai quantificar. Ele apresenta qualitativamente o conceito, depois quantifica. Só que quantifica de uma forma bem simples, né? A gente não tem esses gráficos da economia contemporânea, que você tem que fazer um curso de matemática e um de economia específico para compreender, né? Então, tá, David. Nos vemos na próxima terça de manhã. Muito obrigado, professor. Bom Eu descanso. que agradeço. Até mais. Até mais. Bom final de semana. O senhor também.